Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero fazer alguns agradecimentos aos meus novos parceiros. Eu agora faço parte da Tropa Lanterna Verde e também tenho como parceiro a Sociedade Racionalista. Ambos os links estão na descrição desse vídeo. Bom, esse, como vocês podem ver, é um vídeo resposta. Farei uma resposta a 2 vídeos do Daniel Fraga. Esses 2 vídeos estão em sequência e um complementa o outro. O primeiro vídeo tem como título Como Evitar o Abandono de Bebês. E o segundo vídeo, complementando esse, faz uma contraposição entre a liberdade individual e o consequencialismo. Daniel, eu espero que você aceite esse vídeo resposta e que nós consigamos aqui produzir um debate saudável, um debate em que as pessoas de fato estão aprendendo uma com as outras e que até posturas diferentes entram em contraste para se produzir uma coisa legal, uma coisa interessante a partir desse contraste, uma coisa nova, um terceiro a partir disso. Eu vou tentar, como sempre, ser o mais polido possível, porque eu acho que isso é essencial para se começar um debate. Uma regra inicial fundamental, talvez, para o início do debate seja a seguinte: polidez sem fingimento e sinceridade sem rispidez. Os vídeos do Daniel também estão com os links aqui embaixo e pode ser que eu talvez utilize aqui nesse meu vídeo algumas imagens do vídeo dele. Eu espero que em nome da liberdade, do bom debate, do respeito, ele aceite que eu coloque aqui algumas imagens do vídeo dele. Inclusive não vou monetizar esse vídeo porque eu não vou ganhar dinheiro com a imagem do Daniel. Nos primeiros minutos do primeiro vídeo do Daniel, acerca de como evitar o abandono de bebês, ele diz o seguinte, que teriam aí 3 métodos básicos, que é esterilização facilitada, a utilização de métodos contraceptivos, o que estaria aí tudo diante de um grande programa maior de planejamento familiar, me parece, e o acesso mais fácil, a legalização aí do aborto. Daniel formula e argumenta que a dificuldade para se produzir esses 3 métodos seria o Estado, simplesmente o Estado. Não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque me parece que em Cuba tudo isso é muito fácil, não? Lá o aborto, pelo que eu sei, é legalizado, os métodos contraceptivos, a população tem fácil acesso a isso, o planejamento familiar é muito bem feito, e não sei como é o acesso à esterilização por lá. E eu fico pensando, inclusive, qual é o índice de abandono de filhos, de bebês por lá também, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, a taxa de mortalidade infantil é a menor das Américas, juntamente ali com o Canadá, talvez. É uma taxa de mortalidade infantil, inclusive, menor do que a americana. Mas não é porque eu estou citando Cuba nesse aspecto específico que eu vou defender que tudo que ocorre em Cuba está certo, ou que eu sou estatista. E também não estou fazendo um vídeo aqui para defender o Estado. Aliás, meu propósito central nesse vídeo aqui não é ficar discutindo se é responsabilidade do Estado, se não é. Eu acho que nem tudo está absolutamente relacionado ao Estado, tudo vai ser responsabilidade do Estado. Eu acho que nem Estado nem religião são a origem de todo o mal. E acho também que temos que tomar cuidado com algumas falsas dicotomias, algumas falsas dualidades. Não existem somente 2 pontos, estatista, libertário. Entre uma posição extrema e outra, há muita coisa aí nesse contínuo. Mas uma questão que fica para mim é o seguinte, há necessidade talvez de mudanças nas leis. Nessas leis específicas relacionadas a uma facilidade maior para aborto, no caso legalização do aborto, esterilização e métodos contraceptivos, aí incluído o planejamento familiar. Tendo solucionado um pouco esses 3 pontos, ou melhorado um pouco a questão desses 3 pontos que ele levanta, já não resolveríamos muita coisa. Não se tornaria praticamente dispensável essa ideia da venda de bebês, como ele propõe, como solução final, a solução implacável para o problema. Eu acho que a pesquisa empírica é um dos caminhos para se responder a essas questões. Existem outros países onde esses 3 fatores que ele mencionou, esterilização, no caso a legalização do aborto e o acesso mais facilitado a métodos contraceptivos, existem aí no caso países onde isso foi muito melhor implementado, está muito melhor implementado do que no nosso. Eu acho que é necessário ter esse dado para poder começar a formular qualquer outra alternativa como a venda de bebês, igual ele mencionou. Se o abandono de bebês é uma questão de saúde pública, se for esse o caso, eis aí a pesquisa, o que diminui o abandono de bebês. O que me parece ser até um falso problema, o abandono de bebês. Eu não sei se esse é um problema público, eu não sei se esse é um problema que tem uma significância pública para a saúde pública em qualquer nação, em qualquer contexto. Há surto de abandonos de bebês em algum país, em alguma coisa assim? É algum problema de saúde pública em algum lugar isso? Sinceramente, não é querendo desmerecer o problema, não é querendo desmerecer a tragédia, a dificuldade da situação, a tristeza de uma mãe abandonar um filho que acabou de nascer, o infanticídio. Mas esse tipo de problema está na agenda de algum país? Isso é um problema de saúde pública em algum país? Eu não sei, eu só estou perguntando.
E muitas pessoas ficaram chocadas com essa ideia do Daniel Fraga acerca da venda de bebês, essa proposta de que os bebês se tornassem vendáveis, comercializáveis. Porque afinal, venda de bebês é uma ideia muito inusitada. E aí, Fraga, a maior contradição do seu vídeo é que toda a sua argumentação, e geralmente as suas argumentações são todas consequencialistas. Você está defendendo que bebês sejam comercializáveis, que bebês sejam vendidos, e isso em nossa cultura é considerado muito feio, repugnante, e que você chama de irracionalmente repugnante, pois esse meio, aparentemente, segundo você, repugnante, produziria resultados melhores do que simplesmente essa repugnância irracional, conforme o que você disse. Ou seja, o centro do seu argumento é de que a consequência é benéfica, de que a consequência disso tudo, de que o fim, de que a finalidade produz muitos benefícios, apesar dos aparentes malefícios para o que está constituído aí culturalmente, enquanto costume, enquanto valores que estão enraizados em nossa cultura. É bem simples, o seu argumento é de que a finalidade justifica esse meio. Qual é a finalidade? Reduzir ou acabar com o abandono de bebês, com o infanticídio. Essa é a finalidade do que você está argumentando nesse seu primeiro vídeo. E essa finalidade, segundo você, justifica esse meio, que é a venda, o comércio de bebês. Esse é um argumento, na minha impressão, claramente consequencialista, porque é a consequência que justifica o meio, é o fim que justifica esse meio, é a consequência da venda de bebês que justifica, na sua argumentação, a venda de bebês. Outra coisa, talvez até me repetindo já, não é muito mais fácil, culturalmente falando, em termos das tradições existentes, na nossa cultura, não é muito mais fácil legalizar o aborto, a facilitar o acesso à esterilização e facilitar o acesso a métodos contraceptivos do que legalizar a venda, o comércio de bebês? É uma ideia meio alienígena, meio adventícia demais, extemporânea, fora de contexto, portanto, sem sentido. Depois, nesse primeiro vídeo, o Fraga cita uma possível objeção a essa ideia, que foi primeiramente colocada, segundo ele, por Rothbard, na obra Ética da Liberdade, se não me engano era mais ou menos esse o nome. A possível objeção que o Fraga cita é uma objeção que tem uma carinha um pouco aí de falácia de declive escorregadio. Seria mais ou menos assim: se bebês começarem a ser vendidos, vai ter então aí gente adoidada para tudo quanto é lado, engravidando para poder vender bebês. Vão ter pessoas que vão fazer disso uma verdadeira profissionalização, vão fazer um comércio profissional disso. E aí o Fraga responde a isso com dois argumentos principais. Não, qual é a mulher que vai ter coragem de fazer isso? Qual é a mulher que vai se dispor a isso, a passar 9 meses, a ter uma gravidez e tal, para depois vender um bebê? E o outro argumento dele é acerca da regulação do mercado, que o mercado se autorregularia em relação a isso. Se muitas pessoas começassem a fazer isso, logo o preço cairia. Havendo maior oferta, haveria uma queda do preço. E segundo ele, a própria regulação do mercado daria conta aí de transformar isso no quê? Numa atividade que profissionalmente não seria viável. E aí eu fico pensando, quando há uma elevação da oferta, logo uma queda no preço, o que fazer com o produto excedente? Joga fora, como muitos comerciantes fazem, ou doação? E quando eu disse joga fora, eu estou me reportando um pouco a essa história do abandono de bebês. Ou seja, a oferta cresce, o preço cai, logo você tem abandono. E muito comerciante prefere jogar fora do que doar, porque jogando fora você de alguma forma diminui a oferta, diminui a disponibilidade do produto no mercado e pode assim elevar seu preço. Mas como eu já disse, eu acho tudo isso tão alienígena. Esse rol de argumentações, essas extensões, essas argumentações todas em torno de alguma coisa que não tem, na minha concepção, o menor sentido diante do que eu já argumentei minutos atrás. Tendo aborto, esterilização e anticoncepcional fácil, não tem por que se pensar nessa coisa doida de comércio de bebês. Outra coisa que eu acho que seria interessante as pessoas pesquisarem também é que há uma diferença entre consequencialismo, ética consequencialista, utilitarista e falácia do declive escorregadio, que é baseado nessa... O sujeito começa a botar uma série de consequências que não tem relação nenhuma, que não tem cabimento nenhum. Ele começa a formular uma série de consequências trágicas que não tem relação necessariamente nenhuma com o que está sendo dito. E essas coisas, a falácia do declive escorregadio tem uma relação muito forte com teorias conspiratórias. O sujeito começa a depurar uma série de consequências que não tem relação necessária nenhuma com aquilo que está sendo colocado. Daniel, isso não é utilitarismo, consequencialismo.
Isso é falácia do declive escorregadio, são coisas bem diferentes. Aloprar e criar uma série de consequências absurdas e às vezes improváveis não tem relação nenhuma com pensar uma ética através das consequências palpáveis, plausíveis, previsíveis, facilmente projetáveis. É interessante porque em termos aí do anarcocapitalismo, em termos dessas ideologias que o Fraga traz aí para o YouTube, tudo pode ser mais ou menos traduzido em cifras, em dinheiro, em preço. E eu até assim acredito que tudo pode ser traduzido em um preço, em uma cifra. Porém, ser traduzido em preço, eu não sei se isso implica necessariamente em ser traduzido em comércio. Tudo tem preço, vamos supor, mas nem tudo é comercializável. Essa é uma impressão que eu tenho, uma intuição que eu tenho. Não sei, tá? Estamos aqui para debater. Bom, finalizando, e a finalização está mais relacionada ao segundo vídeo do Fraga, há uma certa dualidade no campo ético, que é a dualidade entre éticas deontológicas e éticas utilitaristas, consequencialistas. O discurso do Fraga é um discurso que defende muito uma ética por princípio, uma ética mais deontológica, que é diferente do campo das éticas consequencialistas, utilitaristas. O Fraga adota a liberdade individual como um princípio fundamental, o qual se sobreporia aí a todos os outros. Aí talvez eu vou perguntar, porque eu não sei, o que garante que esse princípio se sobrepõe a todos os demais? Que se sobrepõe, por exemplo, a uma ética por princípio kantiana que defende o quê? Defende uma ética baseada no fato de que o homem não pode ser utilizado como um meio para nada. O homem pode ser só colocado, a humanidade, o homem, o ser humano, como um fim, não como um meio para nada. Vender, comercializar pessoas, de certo modo, o homem estaria sendo colocado aí como um meio, me parece. Por que uma ética baseada na liberdade individual seria superior a uma ética kantiana, por exemplo? E eu, assim, vou ser sincero, eu nem gosto muito dessas éticas por princípio deontológico. Eu prefiro as éticas mais consequencialistas, utilitaristas. E não há somente um tipo de ética consequencialista utilitarista. No debate com ele, nos comentários, ele fez a crítica mais comum à ética consequencialista originária, a qual está baseada fundamentalmente nos trabalhos de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. O utilitarismo não ficou só nisso. Não ficou parado lá no século XIX, onde foi de certo modo fundado. Temos o utilitarismo atualmente de Peter Singer, o qual está vivo, e é um utilitarismo baseado no interesse de cada um, o qual, por sinal, está muito próximo da ideia de liberdade individual. E eu tenho lido alguns comentadores que dizem que tanto o campo deontológico quanto esse campo mais utilitarista, talvez fosse interessante que tivéssemos um certo equilíbrio, que houvesse uma certa complementação entre essas perspectivas éticas e não a adoção de um único eixo. E você mesmo faz isso, Fraga, muitas vezes, frequentemente. Percebe o quanto é importante ser prático, o quanto é importante se pensar nas consequências, o quanto é importante se pensar na finalidade, nos fins, o quanto pequenos males muitas vezes podem justificar grandes benefícios. Sim, porque convenhamos, essa história de que os fins nunca justificam os meios, isso também é ingenuidade. Você deixa claro isso em vários dos seus vídeos, em vários dos seus discursos aí. A questão é como vai ser dosado isso, como vai ser pesado, ponderado, quais meios podem ser justificados por quais fins. A sacralização de alguns princípios éticos pode ser muito complicado. Por exemplo, mentir é errado. Depende do contexto. Você vai falar a verdade, por exemplo, o bandido, e a situação em que o bandido pode, de repente, matar uma pessoa que é muito importante para você, uma pessoa que é muito importante para uma série de pessoas. Essa aqui é a obra mais conhecida de Peter Singer, Ética Prática. A imagem aqui está péssima. Nessa obra ele faz várias reflexões em vários contextos mais variados sobre esse ajuste entre meios e fins, por exemplo, que é o pensamento consequencialista, qual a consequência que vai ser produzida. E a crítica geralmente feita àqueles teóricos lá do século XIX é qual? De que um médico poderia matar uma pessoa para retirar seus órgãos, para salvar outras 10 pessoas que estariam enfermas. Que aí, assim, você tem o quê? Essa maximização de bem-estar, essa produção do benefício, do bem-estar para o maior número possível de pessoas. E que isso justificaria esse tipo de meio, esse tipo de atrocidade. E a minha impressão é de que não justifica, porque você está invadindo a liberdade dessa pessoa que foi morta para salvar outras 10. Essa pessoa tem direito à vida. E há uma discussão profunda, extensa no pensamento de Peter Singer de quem tem ou não direito à vida, por exemplo.
Para ele tem direito à vida fundamentalmente quem sabe que está vivendo, quem sabe que está vivo, quem sabe que vai morrer. Os seres vivos que têm consciência reflexiva, que sabem que existem e que têm interesse em continuar vivendo. Porque aqueles que estão numa situação de sofrimento extremo ou incurável e que querem deixar de viver também teriam o direito à morte, pois a vida é somente um direito, não uma obrigação. E Singer também concentra muito seu pensamento na diminuição de sofrimentos evitáveis, que é um princípio ético fundamental, a diminuição do sofrimento no mundo de um modo geral, não só para a espécie humana. E diminuir sofrimento não implica necessariamente manter todo mundo vivo, mas em manter vivo fundamentalmente aqueles seres vivos que têm direito à vida, e se diminuir ao máximo toda a forma de sofrimento. Peter Singer não é do Partido Social Cristão, ele não é um defensor da vida. Como um bom utilitarista, ele também é um defensor do bem-estar para o maior número possível de seres vivos, de seres que sentem e percebem, de seres sencientes. Bom, meus amigos, isso foi só a introdução de alguma série de conceitos. Esse vídeo já se estendeu demais. Talvez até produza um segundo vídeo acerca desses conceitos, mas os quais já vinha trabalhando em alguns vídeos anteriores, tá? Então vejam lá meu vídeo sobre se o sofrimento é útil, uma série de vídeos que eu fiz sobre a questão da eutanásia, o direito de morrer. É isso então, até a próxima!